Chamado de curva do elefante, o famoso gráfico representa a desigualdade no mundo e é considerado um dos gráficos mais influentes dos últimos anos. A curva do elefante mostra quantitativamente o nível de renda dos diferentes grupos sociais do mundo, do 1% mais pobre à esquerda ao 1% mais rico à direita. A maior parte da população viu sua renda crescer através da parte superior da curva, que é equivalente às costas e à cabeça do elefante. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são as classes médias de economias emergentes da Ásia, especialmente a China e a Índia. E dividindo a população mundial em percentis, que são 100 partes iguais, nota-se que o aumento principal da renda acontece entre o 10º e o 60º percentis. E dentro desse seleto grupo, os maiores beneficiados são os que estão em torno da média, com um considerado aumento na renda das pessoas que estão situadas entre 70% e 80%. Nesse pico estão contidas cerca de 200 milhões de chineses, 90 milhões de indianos e, em média, 30 milhões de cidadãos da Indonésia, Brasil e Egito. Os maiores ganhadores foram, sem dúvidas, o 1% mais rico, que ficou muito mais rico nesse período. Representado pela tromba do elefante, eles viram sua renda real crescer mais de 60% durante o período analisado. Já do lado dos perdedores estão os 5% mais pobres do mundo, que inclusive não viram mudança alguma. São eles as classes médias dos países do Ocidente e são representadas pela parte baixa da curva, entre o 75º e o 90º percentil do gráfico. Abre aspas. A estagnação da renda das classes médias no Ocidente tem sido uma fonte de descontentamento social e de aumento do populismo, algo que pode ser visto em fenômenos como o Brexit ou Donald Trump, diz o Branko Milanovic em entrevista à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. Com a crise de 2008, iniciou-se um novo período na história econômica e reajuste na distribuição global de renda. As hipotecas tóxicas se espalharam dos Estados Unidos para o mundo, e a partir daí começou a existir o antes e o depois na distribuição de riqueza. Em pesquisa notou-se algo surpreendente: o elefante perdeu a tromba. Isso significa que aqueles 1% mais ricos do mundo se saíram pior que antes da crise de 2008, e basicamente a desigualdade global diminuiu. O que não mudou foi o resultado da classe média asiática prosseguir prosperando, enquanto a classe média ocidental ficava para trás. O novo gráfico mostrou uma transformação, pois parte da população asiática avançou do centro para a direita em relação à distribuição de renda mundial. E essa transformação continua ocorrendo na medida em que a China e a Índia aumentam sua renda. Muito embora não saibamos o que aconteceu depois de 2013 por falta de dados, alguns indicadores mostram alguma luz. Por exemplo, Milanovic não descarta que aqueles 1% tiveram recuperação em suas receitas entre 2013 e a pandemia de Covid-19, pois os cidadãos norte-americanos representam quase metade do 1% no topo. Outro estudo que analisa até 2016 conclui que a tromba se empina ainda mais e os ultra-ricos aparecem ainda mais beneficiados. Mas, atualmente, como a pandemia de Covid-19 e a crise econômica estão afetando a desigualdade? A resposta é que pouco se sabe sobre os impactos nas classes médias e altas. Contudo, os economistas supõem que em cada país as desigualdades provavelmente aumentaram, devido às condições que a pandemia causou, principalmente nos setores mais pobres. Por que então somos alertados sobre a desigualdade no mundo? Milanovic explica que depende de como as coisas são medidas. Por exemplo, ao medir quanto o 1% mais rico concentra em relação à renda total, o resultado é catastrófico, é de se preocupar. Porém, é verdade que o mundo atualmente é menos desigual, principalmente por causa da ascensão da China. Então, é relativo de como as coisas são medidas. E por isso, muito se foi afirmado sobre este seu século asiático, como uma contrapartida econômica do que foi a ascensão global das classes médias ocidentais durante o século XX, sob domínio americano. Essa matéria foi divulgada no site UOL Economia em 2 de fevereiro de 2021. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo Econews.